Espírito Santo de Deus, mais uma vez entramos no teu lar, aí na hora do milagre, aonde nós declaramos a sua vitória é a minha vitória, seu milagre é o meu milagre. E nós temos hoje uma palavra abençoada, uma oração forte, uma água ungida, para que você possa receber a bênção e a vitória através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ler uma palavra com vocês aqui no Salmo 119. Vamos ler aqui no... Olha essa palavra. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. O que eu quero que, quando nós lemos aí no Salmo 119, versículo 113, aonde o Senhor fala que Ele odeia os pensamentos ruins, pés que são ligeiros para derramar sangue, pensamentos satânicos, pensamentos da carne, porque o próprio Deus, Ele está no seu pensamento, no seu intelectual. Então, você não pode estar sendo dividido com um pensamento negativo e um pensamento positivo. O que estão simbolizando? Que o Senhor ama a sua lei, Ele ama a sua palavra, Ele vela pela sua palavra. Então, no momento que você tem um pensamento ruim, todos os teus olhos, todo o teu corpo, ele passa a ser tenebroso. Então, no momento que você tira o pensamento negativo, o pensamento mau, e você vai lendo a palavra, como ele diz lá em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, no momento que a palavra de Deus, ela entra na sua vida, ela passa a tirar, deletar esses pensamentos negativos da sua cabeça, da sua mente. Quantas pessoas que é do jeito que você pensa, é do jeito que você vive. E no momento que você tem esses pensamentos negativos, esses pensamentos ruins, assim também você vai ser essa pessoa ruim, essa pessoa conectada com o mal. O outro versículo, por favor. Tu és o meu refúgio, é o meu escudo. Espero na tua palavra. Olha, quando o Senhor, Ele está dizendo que Ele é o refúgio, que Ele é a tua palavra. Nesse salmo, que é um dos maiores salmos da Bíblia, Ele está dizendo que Ele é o refúgio, Ele é a tua palavra. Então, no momento que você não podemos de maneira nenhuma adorar a Deus e adorar o mal. E nesse momento que nós estamos conectados com o Espírito Santo de Deus, é porque você tem que estar com um só pensamento, um só coração. E é o que nós precisamos aqui, é que Deus arranca da sua mente os pensamentos que estão te levando à derrota,
e o fracasso. Somente Deus, com a sua imensa misericórdia, pode deletar, pode tirar os maus pensamentos no qual o Espírito de Deus não tem acesso na sua mente. Mas no momento que você adora ao Senhor, aí naquele momento Ele entra com a tua providência, que é a tua palavra. Eu quero outro versículo, por favor. Porta. Então Elias se chegou todo o povo e disse: até quando concereis entre dois pensamentos? E se o Senhor deu seguir e Baal e seguir, porém, o povo, nada lhe respondeu. Olha, no momento que você tem um pensamento errado, o profeta Elias, ele mencionou no Salmo 119, 113, aonde o Senhor detesta pensamentos negativos, pensamentos em vão. E naquele momento, o pensamento negativo simboliza que você é como se adorasse Baal. Eu não posso amar um e não posso amar os dois ao mesmo tempo. Então, são pensamentos, são duplas personalidades. É uma pessoa com duas atitudes ao mesmo tempo. E ali o profeta mencionou que a pessoa que adora Baal, nada respondeu. Clamaram até o meio-dia e Baal não se manifestou. Mas o profeta, com pensamento positivo, ele mencionou: se realmente eu sou um homem de Deus, se realmente eu sou um profeta de Deus, que o Senhor lança fogo sobre esse holocausto e o holocausto vai queimar. Então, no momento que você tem um pensamento positivo, você não vai perder a sua bênção. Você vai receber a sua bênção. Se você tem um pensamento positivo, você vai receber a sua bênção. E é o que o Senhor está sendo colocado aqui, que o profeta mencionou, que quando você tem um pensamento de Deus, tem um pensamento do Espírito Santo, você recebe a bênção de Deus. Porque o profeta, ele mencionou como que você pode adorar a Deus e pode adorar a Mamon. E é o que eu quero que você entenda, que o seu pensamento tem que ser um pensamento positivo, porque o Espírito Santo de Deus, ele sonda os corações. De longe ele conhece o seu assentar e o seu levantar. Eu quero outro versículo, por favor. Olha, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Como que pode, de uma mesma fonte, de um mesmo pensamento, você adorar a Deus e você amaldiçoar? Então a fonte que sai água doce é aquela fonte que tem um pensamento puro, um pensamento santo, um pensamento abençoado, no qual você recebe
a sua bênção. E nesse momento que nós estamos vendo, não pode uma pessoa ser boa e ser mal ao mesmo tempo. É o que Deus quer que nós o colocamos através do Espírito Santo de Deus. Que a fonte que sai água doce é o pensamento do Senhor. É aquele pensamento que tem amor pelo primeiro, pelo segundo mandamento. É aquele pensamento que vai vencer todas as barreiras. O Senhor detesta pensamentos negativos, pensamentos maus. E somente o Espírito Santo de Deus pode entrar na sua mente, no seu coração e tirar esses pensamentos satânicos, no qual vem a depressão. Um abismo chama o outro abismo. Quantas pessoas que hoje estão com depressão, com tristeza, com angústia. Essas são a causa dos pensamentos negativos. Porque as pessoas que pensam negativo, ele consegue trazer um lixo para dentro dele. Ele consegue trazer o passado, ele consegue trazer a inferioridade, ele consegue trazer o desânimo, a tristeza, a angústia, porque são lixos que estão dentro dele. Mas aquela fonte que sai água doce é aquele pensamento no qual você vai receber o seu milagre, você vai receber a sua bênção. E quando você tem um pensamento positivo, um pensamento do Senhor, aí você passa a ser abençoado através do Espírito Santo de Deus. Porque o seu pensamento agora é um pensamento santo, é um pensamento do Senhor Jesus. E é o que Deus quer que você entenda, que quando você ora, o seu pensamento é como que você reconcilia primeiro com seu irmão, aí o Senhor vai receber a sua oferta. O Senhor vai receber a sua oração. No momento que você tem um pensamento bom, um pensamento de Deus, você vai receber a bênção, você vai receber a vitória na sua vida. Porque você não tem pensamento de inveja, seu pensamento de ódio, de vingança, de rancor, porque o seu pensamento é o pensamento que tem o Espírito Santo de Deus. Aí você é abençoado. Outro versículo, por favor. Meus irmãos, pode também figueira produzir azeitona ou videira figo? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. É o que nós estamos vendo. Jamais uma azeitona pode produzir uma melancia. É tudo o contrário. É assim que o mal entra na sua mente através dos pensamentos negativos. Ele joga os seus dardos, ele joga as maldições. E no momento que você age, somente Deus pode saber o que você pensa, mas através das suas atitudes, as atitudes que você faz é porque você pensa. E o mal ganha terreno na sua mente. Mas no momento que você começa a fonte que sai água doce, é o pensamento santo, é um pensamento que vai te libertar de todo mal, porque a palavra do Senhor, lá em João 5,39, examinai as escrituras dos tais é o reino de Deus, são elas que testificam-se de mim. Então, através da palavra, que o Senhor vela pela sua palavra,
você vai ser curado, você vai ser liberto desses pensamentos negativos, aonde o mal está jogando os dardos. E no momento que você tem um pensamento santo, o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar na sua vida, ele vai transformar a sua vida, porque é a própria palavra de Deus. O outro versículo, por favor. Não vos enganei, as maus conversações corrompem os bons costumes. Aqui nós vemos que as maus companhias corrompem os bons costumes. Quando você tem um pensamento ruim, você vai atrair pessoas ruins para o seu caminho, pessoas negativas, pessoas que não querem ver o seu bem, pessoas que têm inveja, pessoas que são dupla face, pessoas que o mal tem poder na vida. Quando você corta essas companhias ruins do seu caminho, nós vemos que Deus só pode abençoar Abraão quando ele saiu do meio da tua parentela. Assim também as maus companhias corrompem os bons costumes. Quando você afasta das pessoas que lutam contra a sua vida, as pessoas que não querem ver você prosperar. Às vezes, por boca, elas até querem o seu bem, mas por coração, pelo pensamento. Coração é terra que ninguém vai. Mas quando você afasta dessas maus companhias, que diz que é o costume do cachimbo que entorta a boca. Então, aqueles costumes daquelas pessoas ruins, eles vão tentar entrar na sua vida. Às vezes você nunca fumou, mas se você andar com pessoas que fumam, você passa a fumar. Às vezes você nunca bebeu, mas você andar com pessoas que bebem, você começa a beber. É assim que esses pensamentos agem na sua mente. Nós sabemos que o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. A gente ama as pessoas. Hebreus 12:14, segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a gente ama essas pessoas. O Senhor Jesus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então, no momento que você tira essas pessoas negativas, essas pessoas que reclamam, que lutam contra, você vai avançar, você vai alcançar a bênção de Deus. Me dá o outro versículo, por favor. Não seja companheiro dos homens briguentos, nem ande com córico. Então, ele está dizendo, não seja companheiro daquelas pessoas que tudo tem recha, que tudo fala mal, luta contra. No momento que você afasta-se da aparência do mal, Deus começa a te crescer. Às vezes nós vemos aí um ditado, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Então, no momento que você afasta
dessas pessoas negativas, pessoas que não querem ver o seu bem, pessoas que batalham contra você, que têm acesso ao mal, aos maus pensamentos. O Senhor, Ele ama a sua lei, mas não ama os pensamentos maus. Quando você afasta dessas pessoas, você alcança a bênção de Deus. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Acho que é o último versículo agora, por favor. Então, no momento que nós pedimos, 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. No momento que nós precisamos, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém. Deus abençoa. Então, as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. É o que eu quero que você vai entender. Que você pode sair da situação que você se encontra com um pensamento santo, com um pensamento de Deus. E você vai vencer todas essas barreiras. Por isso que as pessoas, eles têm desejo de prostituição, desejo de matar, desejo de fazer o mal, porque são aquelas fontes que sai água amarga. E o Senhor conhece seus pensamentos. Ele detesta esses pensamentos satânicos, esses pensamentos mal. É o que eu quero que você entenda, que para mim receber a minha bênção, receber o meu milagre, eu tenho que afastar da aparência do mal, afastar da aparência de pessoas que têm pensamentos ruins. E Abraão, ele foi abençoado porque ele deixou ali todas aquelas pessoas. Assim também nós vemos que todos aqueles que aproximam de Deus, Ele é galardoador daqueles o que o buscam. Então, o seu pensamento é a fonte que sai água doce. Se o meu pensamento for bom, todos os meus olhos serão bons, todo o meu corpo será luz. Então, no momento que você tem um pensamento de Deus, você recebeu a sua bênção, você recebeu o seu milagre. Aquele lixo foi deletado, foi tirado do seu cérebro. Você apagou ali aquele mal, porque o Senhor o perdoa e lança no mar do esquecimento e não se a lembra mais. E eu quero orar com os meus pedidos de orações aqui, no qual eu vou estar determinando que Deus te cura espiritualmente, que Deus te liberta dessa depressão, que Deus te liberta dessa ansiedade. É o seu pensamento. E Deus vai te dar um pensamento santo, um pensamento para você poder abençoar o teu irmão, que a inveja, o ódio, o mal-olhado, a simpatia não vai entrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro agora na tua presença para determinar, Senhor, essas pessoas, ó Deus, ó Pai, que têm ansiedade, que têm pensamentos ruins, que têm depressão, essas pessoas que não conseguem dormir, essas pessoas que essa dor não para, mas o Senhor agora entra com a tua providência. E a partir desse momento, Senhor,
Visita, meu Deus, ó Pai, essa pessoa e esse pensamento do alto, o pensamento de luz, o pensamento do Pai da luz, venha agora sobre a mente dessa pessoa, destruindo, porque a sua palavra liberta essa pessoa que está com pensamento triste, agoniado e deprimido, que só pensa coisa ruim. O Senhor deleta, o Senhor destrói esse pensamento negativo e coloca um pensamento santo, e essa pessoa vai ser abençoada, porque quando eu tenho um pensamento santo, eu sou conectado com o Senhor Jesus, eu sou conectado com a luz, eu sou conectado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Amém. Deus o abençoa poderosamente no nome de Jesus.